Na última reunião do dia 18 de junho, o Copom decidiu elevar a nossa taxa de juros para incríveis 15%. Desde 2006 a gente não tem uma taxa tão elevada desse jeito, mas o que isso afeta o meu dia a dia e ainda mais, como isso afeta o seu dinheiro? Então senta que lá vem conhecimento. A cada 45 dias, o Comitê de Política Monetária, conhecida também como Copom, se reúne com o intuito de definir qual será os juros trabalhados no país para os próximos 45 dias, tendo como base os rumos da nossa economia. O principal indicador a ser observado é a inflação. A taxa Selic existe como a principal ferramenta de controle de inflação. Se estiver alta, os juros sobem. Se estiver em baixa, os juros caem. Bem, mas como isso pode ser benéfico ou prejudicial para o seu dinheiro? Isso que falaremos a partir de agora, mas é claro que vou pedir para você curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para notificações de vídeos novos. Aposto que você já deve ter visto muitas pessoas comentando sobre o aumento da taxa Selic e o quanto alta ela aparenta estar. Então eu quero dividir esse vídeo aqui em duas etapas. Primeiro, vamos entender o que de fato pesa para que o Copom aumente os juros igual tem aumentado nos últimos meses. E depois, os lados positivos e negativos em se ter um juros tão elevado. Como eu já disse, o que faz de fato subir a taxa de juros é ter uma inflação elevada. Então, existe uma meta de inflação a ser atingida. Essa meta tem que estar entre pelo menos 1,5%, que é o piso da meta, e 4,5%, que é o teto da inflação, ficando próximo da meta, que a meta é, na verdade, 3%. Hoje, a inflação nossa está em 5,51%, ou seja, bem acima do teto da inflação. Mas o que faz a inflação disparar desse jeito? O primeiro fator é o dólar alto. Muitas pessoas acham que o dólar afeta as pessoas muito ricas, que viajam todo ano para o exterior, e na verdade elas estão enganadas. O dólar afeta muito mais as pessoas de baixa renda do que de alta renda. Até porque muitos dos produtos que você compra no supermercado têm o fator dólar. Inclusive produtos que são commodities, como trigo, café, milho, carne, soja. E só por isso já pesa muito o preço da cesta básica. Outro grande fator da disparada da inflação é óbvio que o aumento de gastos do governo. Todo governo que gasta muito tem como reflexo um aumento da inflação. E aí o recurso que nossa economia tem para tentar frear ela é justamente a subida da taxa de juros, ou seja, a Selic. Olha nesse gráfico, por exemplo, como a Selic se comportou nos últimos 20 anos. Se você observar, de 2005 a 2025, a maior parte dos anos a Selic esteve acima dos 2 dígitos. De 2005 até meados de 2016, mais ou menos, a gente presenciou o governo petista, que é um governo mais populista de esquerda. Normalmente, governos de esquerda, eles tendem a gastar mais dinheiro, eles tendem a ser um pouco mais descontrolado com as contas públicas. E por isso, ocorre uma elevação da taxa de juros, a taxa Selic, por conta da disparada da inflação. Então, se você observar, poucas vezes durante esse período, nós tivemos a nossa taxa Selic abaixo de 2 dígitos. Primeiramente em 2009 e 2010, onde a gente bateu a mínima de 8,75, e também no caso de 2012 e 2013, onde a gente teve a inflação aí na casa de 7,25. Mas se você for observar, em 2005, por exemplo, a gente chegou a ter taxa Selic de 19 pontos percentuais, entendeu? Se você observar a mudança de governo, por exemplo, em 2017 para frente, a gente teve uma taxa praticamente abaixo de 2 dígitos em 5 anos consecutivos. Então, em 2017, depois que o governo caiu, nós baixamos a taxa para 7 pontos percentuais. 2018 manteve em 6,5, 2019 baixou para 4,5 e 2020 nós baixamos a taxa de juros para incríveis 2 pontos percentuais. Uma taxa muito baixa, perto do histórico no acumulado dos 20 anos, certo? Aliás, foi a menor taxa que a gente obteve nesse dado histórico dos últimos 20 anos. Então, é óbvio que depois vem a pandemia, em 2021 não consegue manter essa taxa em 2%, porque, afinal de contas, existe um negócio no mercado chamado lei da oferta e demanda. Então, se existe uma demanda maior por produtos do que a oferta, tende a disparar a inflação. E aí, disparando a inflação, tem que subir os juros para conter a inflação. E foi o que aconteceu no pós-pandemia. Então, se você observar em 2021, a gente tem uma mínima de 2 pontos percentuais e máxima de 9,25.
entendeu? Que continua subindo em 2022, 2023 tem uma leve queda aí de 2 pontos percentuais, mas depois volta a subir em 2024 e 2025 subindo por conta da inflação disparada, por conta de uma elevação na inflação. Agora, quais as principais vantagens e desvantagens com a Selic elevada? A grande vantagem é para os rentistas, aqueles que têm um volume elevado de dinheiro, que ele tem a opção de deixar o dinheiro parado, recebendo juros, sem arriscar o dinheiro dele em qualquer outro tipo de negócio. Ou seja, ele coloca esse dinheiro em um título de renda fixa qualquer, que ele estará rendendo aí pelo menos 15% ao ano. Detalhe, sem dor de cabeça, sem risco nenhum. É um baita de um negócio. Mas, da mesma maneira que essa é uma vantagem, ela pega uma parcela pequena da sociedade. A grande maioria das pessoas sente o peso do enfraquecimento da economia, o que nos leva à grande desvantagem. Nós temos duas grandes desvantagens de uma taxa de juros elevada. A primeira é justamente a falta de investimento na economia por conta de muitos empresários que preferem deixar seus dinheiros, seus recursos rendendo juros, do que arriscar colocá-los em qualquer outro tipo de negócio. E a segunda grande desvantagem de ter uma taxa de juros elevada é justamente a diminuição na tomada de crédito para investimentos na produção. Pessoas ligadas, por exemplo, ao sistema de produção do agronegócio estão constantemente pegando dinheiro emprestado aos bancos para investir na sua própria produção. Bem, mas com juros altos acaba não sendo um bom negócio pegar dinheiro emprestado. Com isso, ocorre uma queda nas produções e, consequentemente, na contratação de novos funcionários também. Ou seja, pode desencadear uma elevação na taxa de desemprego. Então, tudo isso aqui passa pelo controle de gastos do governo. É o principal fator para manter a inflação sob controle, evitar a subida na taxa de juros, evitando assim todos esses outros problemas mencionados nesse vídeo aqui. Gostou do conteúdo? Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações de vídeos novos, fechou? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e fui!